Fala galera, beleza? Tudo bem? Tô aqui de novo, depois de uma pausa aí, numa semaninha. Voltei essa semana provavelmente com 2 vídeos. Esse vídeo, na verdade, não é uma aula de algum autor, uma aula de filosofia, mas uma tentativa de sanar dúvidas com relação a como e o que eu leio para começar minha leitura na história da filosofia. Então, os livros que eu vou indicar aqui não são livros de filósofos, de pensadores, mas são livros que introduzem a história da filosofia, tá? Eu vou começar estrategicamente dos livros mais complexos e talvez mais caros até os mais baratos ou os mais simples. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar para vocês, ele é um livro com um nível médio a superior. Eu li ele na universidade. Você que está no ensino médio, no cursinho, consegue ler ele também. Você que não é da área da filosofia consegue ler ele, mas ele é um livro mais complexo e ele traz a filosofia de uma maneira mais completa, certo? Então nós vamos começar por ninguém mais, ninguém menos do que Nicola Abaiano. O Nicola Abaiano, ele tem uma coletânea de livros de história da filosofia que eu tenho esse aqui, ó. Essa versão aqui, ela é trabalhada em 12 volumes. Então, essa versão aqui, essa edição, ela é o primeiro volume e ela tem desde a escola jônica até o Aristóteles. O Nicola Abaiano, ele é um dos principais historiadores da filosofia de maneira básica e elementar para a gente entender o que se passou naqueles períodos históricos da filosofia. Além disso, o Nicola Abaiano ele tem um dicionário de filosofia bem completo em que as definições são bem extensas e trabalham desde a antiguidade até a era contemporânea. Vale a pena esse livro, mas eu recomendo que você leia ele caso você já tenha tido contato com outros livros de filosofia, de história da filosofia, antes de ter contato com esse livro. Mas fica aqui a dica, eu digo para você comprar ele depois de outros livros, porque ele é em 12 volumes, ou que você escolha um volume da sua preferência para começar a ler a história do pensamento, senão você vai ter que desprender de uma grana, não fica muito barato não, beleza? A minha segunda dica de livro de história da filosofia é o livro que eu mais leio para preparar aulas, que é o livro História da Filosofia. Esse aqui, essa versão, é em 3 volumes, o cara que é o papa da filosofia, da história da filosofia, que é um cara chamado Giovanni Reale, um professor de filosofia. Esse livro aqui, muito embora ele tenha uma outra versão mais completa dele, eu acho que o custo-benefício desse aqui, que é em 3 volumes, esse aqui é o volume 1, tem volume 2, volume 3 é enorme, o custo-benefício desse em relação ao outro é bem melhor, é bem mais bacana. Por quê? Porque o outro ele é em 7 volumes. A outra versão desse mesmo livro de história da filosofia do Giovanni Reale, ele traz citação de filósofo, mapa conceitual, é mais completo. Mas para você ter uma ideia, esse livro aqui ele tem um custo, então os 3 volumes dele saem mais ou menos 1/3 ou talvez metade do preço do que é aquela outra versão. Então esse aqui a nível de texto, ele é um livro médio, ensino superior. Eu li ele durante a faculdade, no início da universidade, e eu uso muito ele para preparar minhas aulas, para dar uma olhada, para dar uma mapeada na história da filosofia, beleza? Esse livro aqui é espetacular, mas ele não é um livro que eu começaria lendo de maneira básica, elementar a história da filosofia, beleza? Aí a gente começa a entrar em outros livros de filosofia que são cada vez mais simples, e não se engane, livro simples de filosofia não significa que seja um livro pobre. Simplicidade não significa pobreza. Esse livro aqui, ele não é um livro tão simples assim. Ele é um livro do Jean-François Pradot, mas ele não é escrito pelo Jean-François Pradot. Ele foi organizado pelo Pradot de modo que cada capítulo, e ele passa por toda a história da filosofia, só nesse volume, cada capítulo que ele aborda, cada capítulo trazido aqui, ele aborda um autor da história do pensamento, trazendo um especialista falando sobre esse autor. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente tem uma segurança de não fazer aquela coisa de o cara, ou um indivíduo, um escritor, um pensador, né, um professor de filosofia, um historiador da filosofia, falar sobre todos os filósofos, que é um trabalho exaustivo. Quer dizer, o que ele faz aqui? Ele reúne vários especialistas em Aristóteles, em Platão, em Hannah Arendt, Wittgenstein, e ele traz esses autores
para dentro desse livro. É um livro que vale a pena para você entender os principais problemas dos principais pensadores da história do pensamento, história da filosofia, Jean-François Pradot, beleza? Além disso, tem um outro livro que me interessa muito. Quando eu comprei ele, no início eu comprei meio à revelia, não vou negar para vocês, que é Antologia Ilustrada da Filosofia. Esse livro aqui, ó. Esse livro, ele tem uma metodologia de abordar a história da filosofia, porque além dele trazer a história do pensamento da antiguidade até a era contemporânea, ele não trabalha com o autor só, ele trabalha com um problema. Então, por exemplo, ele pega o problema de Deus e ele vem varrendo o que todos os autores ou os principais autores da história do pensamento falaram sobre a questão de Deus. Aí ele fala sobre a questão da virtude, o que os principais autores da história do pensamento falaram sobre a questão da virtude. Aí ele fala sobre a questão da justiça, ele vem trazendo tudo isso. É um livro muito didático, ele é bem ilustrado, ele é muito interessante porque ele traz as principais conexões dos autores no cantinho da página. Isso para mim é uma coisa que facilita muito uma primeira leitura, um primeiro contato com a história da filosofia. Ele não é um livro barato, por quê? Porque as páginas dele, as folhas dele, são aquelas folhas tipo de revista. E isso encarece um pouco o livro, mas é um livro que talvez, numa primeira leitura de filosofia, ou para quem não vai nem fazer vestibular e quer conhecer os principais pensadores, os principais problemas da história do pensamento, esse livro sim começa a valer a pena. Ele chama Antologia Ilustrada de Filosofia, do Ubaldo Nicola, da editora Globo, beleza? É isso aí. Vamos para os nossos principais agora, que são os livros que talvez eu compraria primeiro. Por quê? Tem uma coleção, um livro chamado Temas de Filosofia, de duas mulheres, eu vou ler o nome delas aqui, Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Eu tenho duas edições, essa edição azulzinha e essa edição que era begezinha branquinha, mas está meio encardida porque já está velhinho. É uma edição antiga mesmo e cada uma delas traz as divisões de uma maneira diferente. Mas olha que legal, eu vou dar uma folheada só para vocês terem uma noção. Ela traz, no índice aqui dela, do livro, a filosofia escolhida de temas, através de temas diferentes. Por exemplo, capítulo 1, a condição humana. Aí capítulo 3, a lógica. Capítulo 4, a moral. Quer dizer, cada capítulo traz, como o livro do Ubaldo Nicola, que é uma antologia ilustrada de filosofia, traz temas de filosofia, introduz aos variados temas de filosofia. Essa versão aqui, ó, que é da editora Moderna, que é um pouquinho mais antigo, vale a pena. Mas mais do que essa edição, essa aqui que é mais novinha, e esse livro aqui, ele é um livro diferente do Antologia Ilustrada, um livro extremamente barato para você comprar em sebos, tá? Eu não sei se você encontra esse livro mais novo. Por quê? Aí que eu venho com a minha primeira indicação. Eu falei para vocês que eu ia de trás para frente, e a minha primeira indicação é um livro que aqui no estado onde eu moro, que é o estado do Paraná, ele é adotado em algumas escolas como um livro de filosofia a ser abordado, é o livro que é dado pelo Estado, né, que é fornecido pelo Estado, que é o Filosofando, também da Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Por que esse livro aqui entra para mim como o primeiro que eu compraria para entender a história da filosofia? Primeiro, porque ele é muito bem ilustrado, ele é muito bem relacionado e conectado com algumas coisas que são presentes para nós hoje, com a nossa realidade. Além disso, ele é um livro que ele é extenso, mas ele não é maçante. Como assim? Ele tem uma linguagem relativamente simples, a gente está falando de filosofia, então muitas vezes a linguagem é mais complexa, esse não é o caso desse livro. Ele traz muita coisa que é nossa, e ele tem excepcionais 31 capítulos, pelo menos essa versão que eu tenho aqui, essa edição que eu tenho, e trazendo temas, inclusive, que são da área da sociologia aqui na minha região. Por exemplo, socialismo, tem aqui nesse livro, tá? Introdução à filosofia, tem aqui nesse livro. Tudo que você precisar como um mapeamento geral da história da filosofia, tá nesse livro aqui, Filosofando. Ele não é um livro barato. Ele é um livro caro,
tá? Eu considero ele um livro caro, mas ele é um livro completo para você iniciar a compreensão da história da filosofia. Eu uso muito esse livro e os temas de filosofia e o Giovanni Reale como base para as minhas aulas. Obviamente, se você perguntar, Guto, mas não teve leitura de filósofo nenhum. De fato, não teve leitura de filósofo nenhum. Mas para você entrar na história da filosofia, talvez seja mais interessante você começar com esse mapeamento geral, aí você vai ter uma ideia dos grandes problemas, depois você vai para a leitura de um filósofo que seja do seu gosto, ou que você ache que é interessante, ou que você precisa ler para você compreender a história do pensamento, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as referências de todos esses livros que eu trouxe nesse vídeo de hoje. Além disso, lembrando que eu tenho um canal no Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tem minha página no Instagram, Portal da Filosofia, tanto no Telegram quanto no Instagram, segue lá que vale a pena. Valeu, até o próximo vídeo.